Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ao mais um capítulo do livro Os Mensageiros de André Luiz. Hoje, o 19º capítulo, que se chama O Sopro. E André começa dizendo: depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou: em virtude da tormenta iminente, vocês poderiam ficar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa, eu o ouvi afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com essa medida. Então, o André ficou assim abismado, né? Nossa, carro, motorista, né? Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as grandes dificuldades que defrontávamos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, eu não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Mais tarde, eu soube que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que eu poderia imaginar, em bases transcendentes de eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar com profundidade a situação, observou preocupado: entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, afirmando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Sempre tenho que fazer em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, também existe o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Por exemplo, poderiam nos acompanhar nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. E aí o instrutor falou: excelente sugestão. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. E a Ismália falou: aliás, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se lembrasse de grave compromisso de trabalho, o administrador, se dirigindo à companheira, falou: é preciso prevenir Olívia e Madalena nas providências necessárias para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. E aí eu perguntei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços, né? Técnicos de sopro. E Alfredo respondeu: sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, nós nos demoramos muitíssimo a tomar posse de grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Processos terapêuticos utilizando o sopro.
E Vicente, compartilhando a surpresa, perguntou: mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Alfredo pensou uns instantes e respondeu atencioso: como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do sopro não se formaram imediatamente. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, Alfredo continuou depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é preciso que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem com a abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, será possível transmitir também na Terra a saúde, o conforto e a vida. Vamos entender melhor esse parágrafo, né? O estômago deve ser sadio, ou seja, não deve ser um cemitério, um alambique, não ser agredido pela gula, por coisas inadequadas, por substâncias tóxicas, né? Um estômago cuidado com carinho. A boca habituada a falar o bem, né? Ele disse. Então, vamos lembrar que Jesus, em muitas passagens, o que ele cita? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quem se propõe a trabalhar com sopro precisa ser uma pessoa equilibrada na maneira de falar. Ela deve ser habituada a falar o bem. Não pode ser fofoqueira, maledicente, mentirosa. Não pode ser habituada a xingamentos, às críticas, às ironias. E o terceiro item que ele fala é a mente, né? A mente reta, interessada em ajudar. Interessada em ajudar, sem esperar recompensa, né? Simplesmente ajudar. Vamos continuar, né? E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a nossa perplexidade, Alfredo disse: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, se refere a isso. Nunca pensaram no vento como um sopro criador da natureza? Eu confesso que não. Quanto a mim, diz André, né? Desde o ingresso em campo,
Desculpa. Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tendo aprendido maravilhosas lições nesse particular, tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se dedicam a iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvi, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial: vocês se esquecem de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, é necessário reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos aqui grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se dedicam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, me mostrando as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo se aproximou de nós, operoso e solícito, dizendo: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. E aí o nosso instrutor, sorrindo, disse: vamos segui-lo com prazer. É necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então, provavelmente, né, ele vai falar sobre o sopro no próximo capítulo, né? Apesar de que ele já disse o essencial, né? E aí a gente até lembra, quando a gente era pequenininho, né? Que a gente caía, estava chorando, mamãe pegava, dava um soprozinho, né? E dizia: sarou, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.